Olá, dando seguimento à nossa série Colagem com Pintura. Hoje nós vamos fazer um trabalho muito legal, que é com os recadinhos, com os bilhetes, né? Que você, mamãe, você, papai, recebe dos seus filhos, né? E eu guardei por muitos anos, esses bilhetinhos. Eu guardei por uns 30 anos esses bilhetinhos dos meus filhos, né? E eu não sabia o que eu ia fazer com aqueles bilhetinhos, né? Eu sabia que eu estava guardando e carinhosamente todos aqueles recadinhos do dia da mamãe, né? E outras comemorações do papai, né? E eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Ficaram guardados, nossos filhos cresceram, se tornaram adultos, casaram, né? E um dia, eu mexendo naqueles papéis, eu fiz a pergunta para mim: mas o que eu posso criar com esses papéis, com esses bilhetes? Que possibilidades eu tenho para criar isto, né? E aí me veio assim: poxa, mas eu sou artista plástica, o que eu faço com isso, né? E aí eu tinha uma tela de Duratex, né, que foi uma encomenda de um cliente, e aí ele não buscou. E aí eu fui fazer a colagem, né? Era um período de mudança em casa, a gente estava pintando, reformando a casa, e é um período, quando você está passando por reforma em casa, é um período que, se você perceber, é um processo de muitas mudanças, né? Interiores também. Não mexe só com as paredes, mexe com o nosso íntimo também. E quando eu fui perceber, eu estava criando uma nova possibilidade também de fazer pintura com esses recadinhos. E foi isso que eu criei. Então, a partir de todas os recadinhos, né, eu fui colando e depois eu fui buscando as cores, né? E aí eles ficaram isolados, né? Ficaram isolados. E aí eu fui pensando, como é que eu posso, né, criar uma conexão com isso? Aí eu fiz a colagem, pintei, busquei uma cor que trazia, que era a minha preferência no momento, né? E eu fui passando bem diluída para não apagar o registro do material, né? Então a tinta acrílica, ela dá essa possibilidade, né? De você fazendo ela bem diluída, ela se torna transparente, né? Mas traz um registro também. E aí depois que eu fiz a colagem, eu fui buscar essa conexão. Como é que eu poderia criar uma conexão com todos esses bilhetes, né? E como eu coloquei aqui o coração no centro, então ele já era o símbolo, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz um carimbo. Eu fiz um carimbo com isopor, recortei uma plaquinha de isopor, que é o coraçãozinho, coloquei a tinta acrílica no vasilhame e carimbava o símbolo e trazia ele para cá, né? E aí eu fui carimbando a tela com os corações. E aí como que eu ia unir, né, todos esses coraçõezinhos? E aí vem um registro aqui de uma linha que permeia todos os recadinhos, todos esses bilhetes carinhosamente, né, doados por meus filhos, meus 3 filhos, Marcos, Sibeli e Norbélio. E aí eu fui colocando esse fio dourado, né, um fio dourado que permeia todos esses símbolos e esses corações
por toda a extensão da tela. Então, assim, foi a conexão que eu criei para que todos eles estivessem conectados, né? E esse trabalho, ele me deu muita alegria, né? Porque eu consegui resolver um desafio, né? Que estava lá guardado. E o processo criativo, muitas vezes ele não é linear, né? Às vezes vem algo, depois você conecta uma coisa, conecta outra, até que ele flui, né? E hoje essa tela, ela fica no nosso quarto e ela é para mim um sol, né? Esse sol que nos alimenta a nossa alma, que é a alegria de nossos filhos, né? De todas as memórias, de todas essas memórias que remetem a esses tesouros que são nossos filhos, né? Então essa foi uma das possibilidades que eu criei para esses recadinhos. E aí eu quero ver a que você pode criar também, né? Então, você viu que segue a esse padrão das imagens, né? Bilhetes, telegramas e tudo. Tudo que você tiver em mãos, né? E você vai criar a sua obra. E cada um vai escolher aquilo, né? O suporte que é melhor para você, que você tem mais relação. Às vezes pode ser uma caixa, né? Uma caixa onde você tem todas as fotografias dos seus filhos, né? A memória da sua família. E é algo também muito terapêutico, né? Porque cada vez que você vê aquele trabalho, ele te remete a uma memória saudável, né? Que você percebe que os seus filhos vão tomando novos rumos na vida, e você também, e que você pode criar, né, muitas coisas, infinitas possibilidades para todas essas memórias. Então é isso, eu acho que é contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória também como artista, e que hoje eu quero compartilhar com você, né, que cada um pode ser o artista que ele escolher, e perceber assim, qual é aquele tema que você quer trabalhar, né? É algo que venha trazer para você mais conexão com o seu ser, ou trazer mais limpeza, clareza para o seu ser, né? E que você possa ter essa possibilidade através da arte, né? Expressar seus sentimentos, emoções e conhecimento. E é isso que eu quero compartilhar com você, parte desse meu ser, né? Que hoje percebe como pode ser contribuição para o outro também, tá? Então, um beijo e gratidão por mais essa série.